Boa noite, irmãs. Que a graça e a paz alcance teu coração, amém? Você já conhece a mulher que está do seu lado? Sabe o nome dela? Pergunta se você não sabe. Fala, que bom que você está aqui. Estou muito feliz porque você vai estar esse tempo junto comigo. Aleluia. Que bênção. Amém. Hoje você vai ser servida. Nós temos aí os jovens que se prontificaram a nos abençoar, né? Que Deus abençoe esses meninos. Que desde já prepare uma varoa abençoada para acompanhá-los, né? Até que Jesus volte. A Neia me fez esse desafio de estar trazendo a palavra do Senhor. E o tema que ela propôs é união, unidade. E nós temos aqui um banner, sozinhas somos pétalas, juntas somos rosas. E falar de união hoje em dia é bem complicado, porque está fora de moda. A sociedade pós-moderna, ela é hedonista. O que é isso? Que palavra é essa? As pessoas, elas estão cada vez mais cercadas pelo individualismo, com forma egoísta. Então, o ego, ele tem buscado o prazer e a satisfação imediata e individual. Geralmente, as pessoas não gostam muito de compartilhar as coisas. Talvez você fale, não tem nada a ver. Mas se você olhar, se você pudesse subir assim, olhasse o mundo lá de cima, você ia ver que é isso que está acontecendo. As pessoas estão se tornando pessoas egoístas. E a gente chama isso de hedonismo, quando a pessoa ela quer a satisfação imediata para ela mesma. Ela não quer dividir isso com as outras pessoas. Então, tudo, hoje em dia, está voltado para a satisfação própria, para o indivíduo centralizado nele mesmo. E isso tem sido tão forte nos nossos dias, que nós vemos hoje o autopastoreio. O que é isso? A pessoa ela não precisa de pastor para servir a Deus, ela não precisa congregar para servir a Deus, e essa é uma das grandes mentiras que Satanás tem publicado aí, principalmente nessa época de pandemia, fazendo com que as pessoas se distanciem cada vez mais da igreja, se distanciem cada vez mais umas das outras. E as pessoas hoje elas não conseguem se abrir para serem ensinadas, não conseguem ser conduzidas, não conseguem ser pastoreadas, não conseguem caminhar juntas como ovelhas. Porque você observa ovelhas, elas andam todas em bando, elas não andam sozinhas. Quando elas andam sozinhas, elas se perdem, né? E isso, infelizmente, tem acontecido hoje, no mundo que a gente vive. Judas, capítulo 1, verso 12, ele vai dizer que essas pessoas, elas são iguais a nuvens sem água, e igual a árvore sem raízes. Então, infelizmente, são pessoas que não geram frutos, e são pessoas que não permanecem, elas oscilam. Mas nós não somos assim, amém? A comunhão, ela é uma das bases da igreja, e ela tem sido ignorada. Mas nós, como mulheres cristãs, nós temos que andar na contramão do mundo. Diferente do que está na moda, né? Não estou falando de moda roupa, estou falando da moda do mundo, do que o mundo segue. A Bíblia nos adverte que nós não podemos nos amoldar aos padrões do mundo, mas nós temos que renovar a nossa mente. Todos os dias, buscar na palavra de Deus o que a palavra diz. Qual é a instrução que Deus tem para as nossas vidas? E é isso que nós vamos fazer hoje. Amém, queridas? A gente vai estudar um pouquinho. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudo bíblico. Eu gosto de mostrar na palavra. Eu gosto de pesquisar a palavra. E eu queria compartilhar um pouquinho contigo. Tá? Então, nós vamos ver o poder da unidade. O que a unidade traz para nós? O que ela faz conosco? Quando a Neia falou, olha, o tema é união.
eu já pensei no Salmo 133. E eu queria que você abrisse, se você trouxe a sua Bíblia. Salmo de número 133. É um salmo bem curto, 3 versículos. Se você não trouxe a Bíblia, compartilhe com alguém que está perto de você. Amém? Diz assim a palavra: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre. Amém? Fecha os teus olhos. Peça que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Pai amado, estamos reunidas diante da Tua presença, Senhor, nessa noite tão agradável, tão boa, que o Senhor já preparou para nós, e o Senhor já sabe o resultado de tudo isso, porque é o Senhor quem está conduzindo todas as coisas. E nós somos gratos, Senhor, por cada pessoa aqui presente. Obrigada, Senhor, por cada vida que saiu da sua casa, deixou a sua família e veio pronta para estar neste momento de comunhão conosco. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja viva e seja eficaz, que ela adentre o nosso coração e alcance o mais íntimo da nossa alma, e que possamos sair daqui, Senhor, sabendo de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, dos Teus planos, dos Teus projetos, aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor já preparou para o nosso benefício, aquilo que é bom e agradável para nós. A Tua vontade é perfeita, Senhor. Então fala conosco. Usa a minha vida como um instrumento, Senhor. Eu não sou nada, Senhor, mas o Senhor me escolheu para falar nessa noite. Então, Pai, em nome de Jesus, que eu fale da Tua palavra e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, para que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Unidade é um tema muito importante para Deus. Tanto é que Jesus, antes de ser crucificado, ele passou um longo tempo intercedendo, ministrando para os seus discípulos e orando por nós, que seria a futura igreja, né, para que nós pudéssemos aprender a viver em comunhão, nos tornando um só em Cristo e um só com os outros. Ele diz lá em João 17, verso 21 a 23, que o mundo só creria que Ele era o Filho de Deus, se nós, igreja, pudéssemos viver em união. Jesus sabia que o Espírito Santo, ele não poderia agir onde prevalecesse sentimentos de egoísmo, em detrimento à prática do amor fraternal e do relacionamento cristão. Nós podemos até pregar o amor de Deus para o mundo, podemos dar testemunho, podemos fazer várias coisas. Mas se nós não vivermos em comunhão, e se o mundo não olhar para nós como igreja de Cristo, e ver que nós estamos praticando esse amor, não adianta nada. A palavra ela não vai chegar, vai ter um bloqueio, porque eles vão olhar, poxa, está pregando o amor, e não está vivendo esse amor. O que acontece? Então aqui no Salmo 133, Davi ele começa de uma maneira muito entusiasmada, muito poética, instruindo os irmãos a viverem em união. Ele diz, ó, como é bom. E ele não diz, ó, como é bom apenas, ele diz como é bom e agradável. O ser humano, ele não foi criado para viver sozinho. Nós vemos lá a história de Adão e Eva. Primeiro Deus criou Adão, e ele olhou para Adão e ele falou, puxa, não é bom que esse homem fica sozinho, eu vou criar uma ajudadora para ele, uma pessoa que seja idônea. E aí ele criou Eva. E ali eles caminharam juntos. Após ele criar, ele também fez com que Adão e Eva desfrutassem dessa comunhão. Eles viviam, eles partilhavam do mesmo lugar, dos mesmos momentos, da alegria, do conhecimento, do descobrimento, e até que partilharam do pecado. Então,
Deus, desde o princípio, Ele quis que eles fossem uma família. Deus, desde o princípio, Ele quis que a igreja fosse uma família, onde um estivesse próximo do outro. Em toda a Bíblia, não se concebe a ideia de um cristão solitário. Sempre eles estão unidos, sempre está em família, sempre estão em grupo. Você nunca vê alguém sozinho, e quando essa pessoa está sozinha, ela está com algum problema. Então os cristãos, eles sempre farão parte de uma comunidade, porque a formação de uma comunidade é essencial para o desenvolvimento humano. Nós podemos ver nesse período de pandemia o quanto cresceu as pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, pessoas com problemas psicossomáticos. Por quê? Porque ficaram sozinhas, ficaram isolados. O ser humano não foi criado para ficar sozinho. Então nós precisamos de amigos, precisamos de irmãos na fé, para que nós possamos expressar atos de amor, de entrega. A espiritualidade cristã, ela nos conecta um com o outro. Isso é necessário. A gente chega aqui, a gente tem vontade de abraçar. Eu falo, posso abraçar? Porque tem gente que ainda tem um receio. Nós gostamos de estar em contato com as pessoas, né? Hoje nós estamos aqui assentadas à mesa, estamos nesse momento de comunhão. E se olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que a mesa, ela é símbolo de comunhão. Durante as refeições, nós vemos várias coisas. Nós vemos lá em Gênesis 43, que houve na mesa reconciliação e perdão, quando José encontrou com seus irmãos. E é uma história muito emocionante, uma história muito linda, onde depois de muitos anos eles se encontraram, e ali houve reconciliação, houve perdão. Quantas vezes são nas mesas, nas refeições, que a gente acaba pedindo perdão um para o outro, né? A gente olha assim, não tem como fugir, e ali você tem que conversar, né? E acaba acontecendo isso. Na mesa também são momentos de comunhão, onde a gente compartilha lembranças. Ah, você lembra quando aconteceu tal coisa? Quando você era pequenininha? E aí a gente acaba compartilhando lembranças. Em Êxodo 12, a gente vai ver o próprio Deus instruindo o povo de Israel a se lembrarem, no momento da refeição em família, a se recordarem da libertação do Egito. Então, mesa simboliza também lembranças, a comunhão traz lembranças. São momentos também de ministração. O próprio Jesus usa momentos de refeição. Um exemplo foi na casa de um fariseu, onde ele ministrou ali lições valiosas para os discípulos. Então, são momentos, podemos ter na mesa também momentos de ministração. E são momentos de alegria. Jesus, ele usa a figura da refeição para falar de alegria. Então, infelizmente, falando de comunhão, muitas famílias têm perdido essa oportunidade de estar em comunhão durante as refeições. Geralmente, a esposa faz lá a comida, e aí vem um, pega o prato, vai para a sala, vem outro, pega o prato, vai para o quarto, outro vai... Acabou. Então, é difícil, porque o mundo ele tem nos levado para essa vida de correria, onde a comunhão não tem sido preservada, nem dentro de casa. Então, a comunhão, a Bíblia diz que ela é boa, ela é agradável, ela faz bem para a alma, e ela torna a vida mais leve. E eu tenho certeza que esse momento que nós estamos passando aqui de comunhão vai ser muito bom para você. E você vai sair daqui abençoada. Amém? Então, enquanto nós estivermos meditando aqui, eu vou tentar ser bem breve. Eu gostaria que você olhasse para dentro do teu coração e verificasse como você está agindo em relação à unidade, em relação à comunhão dentro de casa, na igreja, no trabalho. Como tem sido a tua posição em relação à comunhão, à unidade? Ok? Vamos combinar assim? Beleza. O verso 2, o salmista ele vai dizer que a comunhão
ela é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a gola de suas vestes. A comunhão, ela é como um óleo precioso. Este óleo, ele era precioso porque ele era confeccionado de acordo com uma receita que Deus dá para o próprio Moisés, lá em Êxodo 30. E ninguém mais poderia fazer esse óleo a não ser os sacerdotes. Então, este óleo, ele era composto do azeite mais fino, azeite de oliva, do mais fino, e mais 4 especiarias extremamente raras e caras. E o resultado era um óleo especial, um óleo muito perfumado, que quando ele era derramado sobre o sacerdote, aquele perfume ele se esparramava por todo o ambiente, especialmente quando ele era, porque ele era, nossa, deu até um... especialmente quando ele era derramado em abundância, né? E tanto é que a Bíblia diz que ele era derramado, começava na cabeça, ele ia descendo pela barba e ia até aqui fala gola, mas na verdade é a orla inferior da roupa do sacerdote. Então era tanto óleo que ele tomava um banho de óleo. Imagine o cheiro que ficava aquele lugar, né? Então, quando nós estudamos a figura do óleo na Bíblia, a gente vai observar a importância que ele tinha. E aí a gente vai entender o paralelo que Davi faz sobre a importância de estarmos em comunhão uns com os outros. E a gente não pode esquecer, porque Mateus 12, 25, Jesus dá um princípio espiritual que é tremendo e não pode ser ignorado. Ele diz, olha, o reino dividido, ele não subsiste. O reino dividido, ele não permanece de pé. Isso significa, se não há comunhão na sua casa, a sua casa está enfraquecida. Se não há comunhão na empresa em que você trabalha, essa empresa ela está enfraquecida. Se não há comunhão na igreja que você frequenta, esta igreja ela está enfraquecida. Precisamos viver em comunhão, precisamos viver em comunidade, precisamos viver em unidade, porque essa é a receita que Deus nos deixou. É através da comunhão que o bom perfume de Cristo será exalado para todas as nações. A união é como óleo precioso. E aqui eu vou citar alguns textos bíblicos, e eu quero tirar 4 lições sobre o óleo para a nossa vida. Isso me fez meditar muito, me fez entender algumas coisas, e eu queria que você aprendesse isso comigo. A primeira coisa que eu aprendo é que a comunhão, ela faz parte da minha consagração. Levíticos 8, do 10 ao 13, a Bíblia nos mostra que quando o óleo da unção era derramado sobre alguém ou sobre algo, aquilo ou aquela pessoa, ela se tornava consagrada ao Senhor. Ou seja, o óleo consagrava lugares, consagrava objetos e consagrava pessoas. Então, se a união é como óleo precioso, subentende-se que não importa o quanto eu oro, o quanto eu jejuo, o quanto eu leio a Bíblia, se eu não estiver em comunhão, toda a minha consagração, ela é questionada. Muitas vezes nós oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, ficamos horas de joelho, e a gente acha que Deus está se importando em quantas horas você está de joelho, em quantas páginas da Bíblia você lê por semana. Mas nós não percebemos que nós oramos muito, mas quando nós nos levantamos da oração, nós já levantamos xingando Deus e todo mundo. Nós não percebemos que nós jejuamos, e jejuamos bastante, mas essa consagração, ela não interfere dentro de nós, porque quando nós levantamos do jejum, quando nós terminamos esse jejum, a gente percebe que aquela pessoa que a gente não consegue perdoar, ainda está lá dentro do nosso coração. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar,
e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta. Vai, reconcilia-te com ele. Depois você volta e apresenta a tua oferta. A pergunta é, se eu não estou em comunhão, o meu culto está chegando até a Deus? Diga comigo assim, a comunhão faz parte da minha consagração. Se você não estiver em comunhão, minha querida, o que você tem feito é apenas sacrifício. E a palavra do Senhor, ela está te dizendo, olha, você quer consagração? Primeiro acerta com teu irmão. Essa é a primeira lição que eu queria que você guardasse dentro do teu coração. A comunhão, ela faz parte da minha consagração. Sem comunhão, eu não tenho consagração. Amém? Segunda coisa, a comunhão, ela me libera para prosperar. Levítico, capítulo 14, ele vai dizer sobre um ritual de purificação do leproso. E ele disse que quando um leproso era curado, ele precisava se apresentar diante de um sacerdote. Ali, diante do sacerdote, seria oferecido um sacrifício de sangue pela cura daquele leproso. Após o sacrifício, o sacerdote, ele molhava a ponta do polegar e a ponta do indicador no sangue do cordeiro imolado. E depois ele aplicava na orelha direita daquele homem que havia sido curado da lepra. Aplicava no polegar da mão direita e aplicava no dedão do pé direito. Por que ele fazia isso? Porque se entendia que a lepra era uma impureza. E uma vez curado, aplicava-se o sangue do cordeiro imolado. Porque aquele cordeiro, ele prefigurava o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário. Após a aplicação desse sangue, o sacerdote, ele pegava uma taça de óleo. E ele, da mesma forma, molhava o polegar e o indicador naquele óleo. Aplicava na orelha direita, aplicava no polegar direito e aplicava no dedão direito. Por que ele fazia isso? Porque assim como o sangue, ele simbolizava a purificação daquele homem. O óleo, ele falava do cancelamento da maldição da doença. Ou seja, quando se aplicava o óleo naquela pessoa que estava leprosa, ele entendia que a maldição da lepra estava completamente cancelada. E agora ele estava liberado para prosseguir, para crescer, para continuar a sua vida, para prosperar. Presta atenção nisso. Há muita gente, muitas pessoas dentro da igreja, que já recebeu a aplicação do sangue de Jesus na sua vida. Ela já foi lavada, ela já foi purificada do seu pecado, e ela já pode dizer, os meus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Mas essas pessoas ainda não fizeram a aplicação do óleo na sua vida. Ou seja, ainda estão aprisionadas às coisas do passado. E por isso elas não foram ainda liberadas para prosperar. Ela está ali, amarrada ao seu passado e não consegue caminhar. O que eu quero dizer com isso, irmãs, é que se a comunhão é como óleo precioso, significa que algumas bênçãos não serão liberadas sobre a sua vida, enquanto o seu coração carregar pesar acerca de alguém. E o que eu estou dizendo aqui é muito sério, irmãs. Existem bênçãos que são retidas na sua vida por causa da amargura que te escraviza, por causa do ódio que te faz amargar, por causa de um desejo de vingança dentro do teu coração que você não consegue se livrar. Você dorme e acorda e você pensa naquela pessoa e o teu coração já acelera porque você tem raiva daquela pessoa.
A comunhão, ela te libera para prosperar. É como óleo precioso. E quantas pessoas que se denominam crentes em Jesus e que diz assim: no dia que Deus me fizer prosperar, fulana que me aguarde. É ou não é? Existe até música que fala isso e a gente canta. Existe um jargão que me dá até arrepio quando eu ouço, que a pessoa fala assim: Deus ainda vai me honrar. Por que Deus vai te honrar? Para que você quer essa honra? E aí eu fico ouvindo essas coisas e a sensação que eu tenho é que Deus vai honrar um para humilhar o outro. Deus vai honrar o outro para que ele possa pisar, humilhar o outro. Deus não faz isso, irmãs. Não coloque essas palavras na sua boca. Nós temos que ser mulheres racionais. Nós temos que pensar. Nós temos que entender aquilo que nós temos ouvido, cantado e lido. Que nem tudo vem de Deus. Deus, Ele não te prospera, não te dá poder para que você possa esmagar alguém. Deus não te prospera, Deus não te dá poder para que você possa humilhar outra pessoa. Mas Deus, Ele te prospera, Deus te dá poder para que você possa abençoar aqueles que um dia quiseram ser maldição na sua vida. Irmãs, eu estou aqui ministrando. Mas eu estou em espírito de oração para que o Espírito Santo, ele venha sobre nós de uma forma assim irresistível. E que nós possamos nos sentir encorajadas a nos libertar da mágoa. Que nosso coração nessa noite, nós possamos nos sentir encorajadas de nos libertar das picuinhas, fofoca, intriga, coisas pequenas que não nos fazem prosseguir. Nós precisamos parar com as briguinhas internas, com as guerrinhas de quintal, coisas que não trazem benefício algum para a igreja, porque isso não é de comunhão, isso é de dissensão. Amém? Que a gente possa dar ouvido ao Espírito Santo e que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem reservado para nós. Aleluia. Quantas vezes nós valorizamos os sacrifícios espirituais e ignoramos os princípios de sabedoria da Bíblia, os princípios de obediência. Geralmente, nós não temos problema algum de ficar 40 dias em jejum, se Deus mandou você fazer esse jejum para que o teu marido volte para casa, ou se Deus mandou você fazer esse jejum para que o teu filho encontre um emprego melhor, ou se Deus mandou você fazer esse jejum por alguma coisa, você não tem problema nenhum. Mas e quando a palavra de Deus diz assim: vai lá e peça perdão, vai lá e se humilhe, vai lá e se reconcilia? A gente não vai. Por quê? Sabe por quê? Porque sacrifício espiritual, muitas vezes, e isso está errado também, mas é para alimentar a nossa vaidade. Para que a gente possa falar assim: eu sou mais santa que aquela irmã. Eu fiquei 40 dias em jejum. Aquela irmã ali, carnal. Isso alimenta o nosso ego. Mas, quando a palavra de Deus nos fala: olha, vai lá e peça perdão, isso mexe com o nosso ego. Por isso nós não fazemos. Então, a obediência à palavra, ela mexe no nosso orgulho. Ela fere o nosso ego. E é isso que nos faz avançar, crescer, amadurecer. E é incrível a dificuldade que nós temos de estarmos no vale. A gente gosta de estar no monte, gosta de estar em cima, no auge. Mas quando nós temos que ficar no vale, por baixo, sem aparecer, sem título, sem ninguém falando: nossa, que bênção,
escondidinha ali, a gente não gosta. Só que nós só estaremos prontas para o milagre quando o vale atrair mais a nossa vida do que o monte. Amém? Palavra complicada, mas é de Deus. Amém? Então, que nós possamos nos libertar de todo esse peso. Se você tem carregado aí a falta de comunhão, que o Espírito Santo, que dá liberdade, a Bíblia diz, onde está o Espírito, ali há liberdade. É essa liberdade que você tem que ter. O Senhor deseja que você cresça espiritualmente, que você prospere. A comunhão, ela te libera para prosperar. Você pode dizer isso? A comunhão me libera para prosperar. Aleluia. Outra coisa que eu quero que você aprenda. A comunhão, ela me deixa linda de dentro para fora. Se a comunhão, ela é como óleo precioso, e enquanto eu estava estudando, eu me lembrei do Salmo 104:15, que o salmista diz que o óleo, ele faz reluzir o rosto, ele abrilhanta o rosto, ele deixa você mais bonita. É o óleo do Espírito. No Antigo Testamento, o óleo ele era utilizado como um produto de estética. Então, quando uma visita chegava numa casa, normalmente se oferecia um copo de vinho, porque ele veio daquele calor imenso. Então, se oferecia um copo de vinho para refrescar, uma bacia de água para lavar os pés e um pouco de óleo para passar no rosto, para diminuir a aparência de cansaço. Se o óleo aformoseia o rosto, deixa mais bonito, presta atenção. Não adianta empinar o nariz, levantar o seio, arrumar a barriga, enxertar no glúteo. Não adianta. Porque nenhuma cirurgia vai resolver problema de alma. Nenhuma cirurgia vai te deixar bonita por dentro. Então, só a comunhão, ela tem esse poder. Então, a igreja, ela não tem vivido essa essência da comunhão. E é por isso que tem tanta gente dentro da igreja, com o coração esmagado, amargurado, triste. Um coração dilacerado. E aí você olha para aquela mulher tão linda, mas com uma aparência caída, assim. Aí você fala, e aí, irmã, tá tudo bem? Ó vida, ó céus. O que a gente precisa entender é que no céu, nós estaremos todas juntas. Não existe um céu para cada um, porque a Bíblia diz que é um só Deus, um só Espírito, uma só fé. Um só povo, uma só igreja. A igreja universal, não é a igreja universal do reino de Deus, mas é a igreja universal de Deus que estará nesse céu. Então nós precisamos estar unidas. Às vezes nós olhamos umas para as outras assim e falei, eu sou vítima, irmãs, meu Deus. Eu sou muito tímida, às vezes eu não tenho assim, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer amizade, mas quando eu faço eu sou verdadeira. E às vezes eu chego no lugar e a pessoa olha e fala, ih, essa aí, metida, chata, brava, e coloca um monte de rótulo, e aí quando eu vou ver a pessoa já está com raiva de mim, eu não fiz nada, nem conheço. A gente gosta de fazer pré-julgamentos, mas nós precisamos nos converter de novo. Nós precisamos aceitar, receber Jesus novamente no nosso coração. E nós precisamos buscar a unidade. Só assim nós seremos lindas, de dentro para fora. Amém? Você pode dizer isso? A comunhão me deixa linda, de dentro para fora. Glória a Deus. Mais uma coisa que o óleo nos ensina. A comunhão me torna morada de Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel 16:13 assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
O óleo da comunhão é que torna a pessoa como casa de Deus, propriedade de Deus, morada de Deus. E quem se parece com Cristo, que é o Filho de Deus, ela não tem lugar para ódio no seu coração. Não tem lugar para ressentimento, para amargura dentro do coração. Então, se você tem convivido com esses sentimentos, aí sim você precisa de uma cirurgia, que é a cirurgia do coração. A Bíblia diz que nós tiramos o coração de pedra e coloca-se um coração de carne, cheio do Espírito Santo. Então, hoje é noite de conserto. Não deixe que a falta de comunhão bloqueie as bênçãos que Deus tem reservado para você, para a sua casa, para os seus filhos. Não permita que a falta de comunhão prolongue a sua dor, porque às vezes nós temos aquela amargura, aquela tristeza, e aquilo vai crescendo junto com a gente. E essa dor ela é prolongada, sendo que um pedido de perdão já resolveria tudo. Então, que nós possamos nos tornar morada de Deus, que nós possamos dar lugar ao fruto do Espírito dentro do nosso coração. E aí sim, nós veremos o quanto é diferente. Você pode dizer isso? A comunhão me torna morada de Deus. Aleluia. A comunhão é como óleo precioso. E aí, para finalizar, o verso 3 do Salmo 133, ele vai dizer que a comunhão ela é como o orvalho do Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Alguém aqui já foi para Israel? Não, também não. Um dia a gente vai, né? Se for permissão do Senhor. E Sião é uma aglomeração de montes. E no meio desses montes, o maior deles é o Monte Hermon. E é ali nesse monte onde foi construído o Templo de Salomão. E o Monte Hermon é um dos mais belos da geografia bíblica. E ele é tão alto, tem cerca de 3.000 metros de altura, que no seu cume é acumulado neve. E é dele que vem essa água que escorre, né? E aí, mesmo no verão, estudiosos dizem que à noite cai um orvalho contínuo, parecendo uma garoa. Então, constantemente, ele tem essa água que desce dele. E esse orvalho, ele é considerado bênção, porque essa água, ela desce e torna em dezenas de córregos de águas cristalinas que compõem o Rio Jordão. O nome Jordão significa aquele que desce, porque ele nasce dessas águas que descem no Hermon. Então, esses córregos que formam, eles regam toda a lavoura daquela região. Geograficamente, o Monte Hermon e o Monte Sião, eles estão bem distantes. Um é no norte e o outro é no sul. Mas um gera umidade, gera orvalho para o outro, mesmo à distância. Um é precioso para o outro, um é essencial para o outro, porque ele gera vida. Nós sabemos que a geografia de Israel é muito seca, é muito árido. Então, essa água ela é preciosíssima, porque é ela quem vai sustentar ali o povo, vai dar alimentação para aquele povo. Assim acontece quando o povo de Deus está em comunhão. As nossas atitudes, elas podem gerar vida, mesmo se a pessoa estiver distante. Nós ouvimos, durante essa pandemia, que a igreja estava fechada, o pastor Abimael sempre falava, olha, manda uma mensagem. Gente, às vezes eu recebia uma mensagem assim, que até meu olho não dava, eu chorava. Porque às vezes as pessoas mandavam algo assim, tão amoroso, tão cheio de carinho, tão cheio de Deus, que a gente se desmonta, né? E às vezes uma palavra que você manda, já muda o dia daquela pessoa. Então, quando nós temos essa comunhão, nossas atitudes, elas geram vida, mesmo quando a pessoa está distante. Deus, de cima do seu trono, nós vamos colocar que Ele está lá no monte. A Bíblia diz que eu olho para os montes de onde veio o meu socorro. Então, é como se Deus estivesse lá em cima.
Ele derrama o seu orvalho, que é a bênção, sobre aqueles que vivem em união, fazendo com que essa comunhão ela gere vida, ela floresça e leve essa vida florida, mesmo à distância, para muitas pessoas. Nós, mulheres, eu sei que tem mulheres de várias igrejas aqui, mas nós, mulheres da Igreja do Nazareno, Novo Tempo, nós precisamos viver em união. Porque se nós praticarmos essa essência da comunhão, nós seremos terra fértil. Que essa terra ela vai florescer e ela vai frutificar o ano inteiro. Porque a bênção do Senhor ela não cessa. Nos tornaremos córregos de água viva, que irão abençoar muitas outras mulheres, que consequentemente abençoarão outras mulheres, e assim sucessivamente. A união é como óleo precioso. E esse óleo ele desce desfazendo toda a contenda, toda a amargura, toda a tristeza, todo o ódio, toda a divisão, toda a fofoca, todo o ânimo contrário, todas as paixões carnais. Esse óleo ele vai derramando, vai lavando. A união ele é como orvalho que prepara a igreja para frutificar em boas obras. Modificando o mundo, tornando aquele lugar mais cheio de amor, mais agradável. Você entendeu isso? Que nós possamos ter união. Talvez você fale assim, puxa, mas às vezes eu venho aqui na igreja, ninguém fala comigo. Fala com alguém. Às vezes eu estou aqui na frente e não consigo chegar lá no fundo, né? Quando eu vejo todo mundo já foi embora. E eu não consigo cumprimentar todo mundo. Às vezes eu tenho que sair correndo para ir fazer alguma coisa. Então, nem sempre eu vou ter essa comunicação com você, mas você pode chegar em mim. Eu não mordo, eu não arranco pedaço, só quando precisa. Não faço isso não, tá? Eu sou muito acessível, a hora que você precisar, eu estou aqui. A Neia, como presidente de mulheres, ela também é muito acessível. Além da Neia, tem as outras irmãs que auxiliam nesse ministério de mulheres, que também são muito acessíveis. Às vezes você precisa só falar. Eu não tenho ninguém que me escute. Eis-nos aqui. Liga para nós. Marca, manda uma mensagem. Fala, eu preciso conversar com você. Eu abracei alguém, essa pessoa falou, puxa, preciso tanto conversar com você. Eu falei, vamos marcar. A gente tem que ter esse tempo, irmãs. Pode ser por WhatsApp, pode ser pessoalmente, pode ser por telefone, não importa. Vamos fazer com que essa palavra que foi ministrada hoje, primeiro no meu coração, porque eu fui corrigida, primeiro no meu coração, que ela possa adentrar no mais íntimo da nossa alma, e que nós saiamos daqui. Se você é de outra igreja, que você chegue na sua igreja e fala, não, nós vamos modificar aqui o ambiente. Agora nós teremos comunhão nesse lugar. Se já tem comunhão, glória a Deus, aleluia. Se mostra e se move ali junto com essas mulheres. Aqui nós vamos começar do zero. Precisamos ser unidas. Esse bairro, Hortolândia, ela precisa saber que existe uma igreja que é unida, onde tem ali o amor de Deus, a palavra de Deus, ela é vivida, não só pregada, mas ela é vivida. Amém, queridas? Eu queria que você se colocasse de pé. E eu quero orar neste momento. Queria que você colocasse a mão no teu coração, fechasse os teus olhos. Eu quero orar por você que tem vivido, não tem vivido essa essência da comunhão, que tem pensado que não precisa congregar para servir a Deus, que não consegue se relacionar com outras pessoas. Você que tem necessidade de espalhar pecuinha, intriga, divisão. Eu quero orar por você que tem inveja de alguém a ponto de ter raiva dessa pessoa. Quero orar por você que tem um ódio mortal dentro do seu coração, de alguém que te feriu na infância, ou de alguém que te feriu na fase adulta, na adolescência, e você não consegue liberar perdão. Eu quero orar por você que perdeu a comunhão com Deus, e que tem estado fora da comunhão da igreja.
E quero orar por você também que não teve o privilégio de entrar em comunhão com Deus, mas que você sentiu o teu coração agora ardendo, querendo desfrutar dessa vida de comunhão. Eu queria que você apenas pedisse a Jesus que purifique a sua vida de todo o teu pecado e que Ele venha fazer morada na sua vida. Feche os teus olhos. Pai querido, eu sou grata porque a tua palavra, Senhor, ela foi ministrada nessa noite às tuas filhas. E eu tenho, Senhor, absoluta certeza de que o Espírito Santo não me trouxe essa mensagem sem causa e sem propósito, Pai. Nós sabemos, Paizinho, que muitas mulheres aqui estão com os corações feridos, que estão pesados de angústia por causa de mágoas sofridas, por causa de palavras que foram ditas, por causa de comportamentos que machucaram. E muitas, Senhor, estão carregando na vida um peso que não são delas e que precisam ser livres deste fardo de amargura, precisam ser livres do fardo da angústia, precisam ser livres do fardo do ressentimento, Senhor. E eu quero lhe pedir neste momento, Espírito Santo, pela sua bondade, pela sua misericórdia, por compaixão, se mova no coração da sua igreja, no coração dessas mulheres, provoque no coração, ó Deus, a necessidade de perdoar, a necessidade de pedir perdão. Conscientiza, meu Deus, profundamente que essa mulher não pode continuar vivendo dessa forma. Oh, meu Pai, se a pessoa que feriu essa mulher já não está ao alcance de contato, eu te peço no nome de Jesus que a sua filha se sinta livre agora, deixando o peso, Deus, este peso aos teus pés, porque tu és poderoso para nos vestir com vestes de alegria, diz a tua palavra. E é no nome de Jesus que eu te peço, Pai, cura cada coração aqui presente, atinja o mais íntimo, Senhor, desse ser, derrama doçura, derrama ternura, derrama paz que excede todo entendimento sobre essa vida, e que, se necessário for, que essa pessoa se mova do seu lugar agora e quebre toda e qualquer barreira que tem causado divisão neste lugar, papai. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus a libertação na vida da sua filha. Eu declaro no nome de Jesus que a mão do Senhor se estende e retira da alma dessa pessoa todo o peso da angústia, toda a aflição, e que seja ministrado, ó Deus, neste coração um cântico de louvor no interior dessa alma, Pai. Eu declaro no nome de Jesus que correntes são quebradas, que cadeias são quebradas neste momento, e que milagres estão sendo liberados no reino espiritual, no nome de Jesus. Ah, Senhor, este coração que sentiu, ó Deus, a fome, a sede de te conhecer, essa pessoa que está sentindo o coração aquecido agora, que deseja o Senhor como único e suficiente Salvador, que neste momento o Senhor a abrace, que o Senhor a acolha, e que essa mulher seja lavada no sangue de Jesus, que ela seja purificada no óleo da unção, e que de dentro dela flua rios de água viva, Senhor, para a glória do seu nome, Senhor Jesus. Nós declaramos uma igreja unida, declaramos uma igreja cheia da sua comunhão, cheia do teu Espírito Santo, e onde a tua palavra é propagada, onde pessoas são curadas, onde pessoas são abraçadas e se sentem como família do Senhor, filhos de Deus. Nós declaramos a tua bênção nessa noite, papai, e é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você acredita, aplauda ao Senhor e declare que Ele é santo. Toda honra, toda glória, toda majestade é dada a ti, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia.